Nádia, uma menina esperta e corajosa, implora a ajuda de um policial ao perceber que a mulher ao seu lado não é sua mãe, mas uma impostora. Enquanto a verdade por trás do desaparecimento de Elisa vem à tona, segredos sombrios de família são revelados, envolvendo traição, abandono e a luta de uma irmã marcada pelo passado. Será que laços tão quebrados podem ser reconstruídos? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Por favor, moço, me ajude, implorou a pequena Nádia, puxando a manga do uniforme de um policial na movimentada estação de trem. Roubaram minha mãe. No lugar dela tem uma mulher estranha. Eu juro que não é ela. As palavras da menina, carregadas de desespero, mal foram compreendidas por Miguel, o policial de plantão. Contudo, o brilho de angústia nos olhos da criança o fez prestar atenção. Miguel seguiu Nádia para investigar, mas não fazia ideia de que aquele encontro mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Aquele dia começou como outro qualquer para Miguel. A manhã estava tranquila e o movimento na estação de trem seguia seu fluxo habitual. No entanto, a chegada de Nádia quebrou a monotonia de sua rotina. Chorando, ela explicava que uma mulher estava tentando se passar por sua mãe, Elisa, com quem havia embarcado numa viagem para encontrar o pai, Gregório. A estranheza na situação fez Miguel hesitar por um momento, mas a firmeza da menina o convenceu a investigar. Pouco antes do incidente, Nádia e Elisa estavam a caminho de visitar Gregório. Ele trabalhava em outra cidade e não conseguira voltar para casa em semanas. A viagem era uma tentativa de reunir a família e celebrar o aniversário de Nádia. Elisa aceitou o plano com um misto de resignação e alegria. Sua vida ao lado de Gregório havia sido construída sobre sacrifícios e amor. Desde o início do casamento, enfrentaram dificuldades, mas o trabalho árduo do marido trouxe prosperidade. Apesar da ausência constante de Gregório, Elisa sustentava sua fé na unidade da família. Na estação, entretanto, algo deu terrivelmente errado. Quando Nádia começou a desconfiar da mulher que dizia ser sua mãe, percebeu que havia algo mais sombrio em seu olhar. "Essa mulher não é minha mãe", insistiu, com um misto de medo e coragem. A determinação da menina fez Miguel intervir. Ele seguiu Nádia até a mulher apontada, que demonstrava comportamentos suspeitos. A impostora, identificada mais tarde como Odete, tentou sustentar a farsa, mas pequenos detalhes traíram sua história. Odete, percebendo que estava prestes a ser descoberta, tentou fugir, mas foi rapidamente detida por Miguel. Enquanto isso, Nádia fornecia informações vitais que ajudaram na busca por Elisa, que havia desaparecido misteriosamente após se encontrar com a impostora. Com a ajuda de cães farejadores e outros policiais, Elisa foi encontrada inconsciente em um terreno baldio próximo à estação. Apesar de ferida, ela estava viva. A situação revelou uma trama complexa e cheia de reviravoltas, que mudaria a vida da família para sempre. Odete era, na verdade, irmã gêmea de Elisa, separada dela ao nascer. Criada em um orfanato, ela nutria um ódio profundo pela irmã que desconhecia, mas cuja vida a acompanhava à distância. Consumida pelo ressentimento e pela inveja, Odete decidiu usurpar a vida de Elisa para se vingar do passado e conquistar o que acreditava ser seu por direito. A revelação abalou profundamente Elisa, que mesmo em meio à dor e ao choque, decidiu enfrentar o passado em busca de respostas. Enquanto Elisa se recuperava no hospital, Gregório, tomado pelo arrependimento de ter priorizado o trabalho acima da família, prometeu nunca mais deixá-las sozinhas. Odete, por sua vez, confessou seu crime durante o interrogatório, revelando a dura infância que a levou a cometer tais atos. A revelação do passado abalou profundamente Elisa, que, em vez de nutrir raiva, decidiu tentar compreender a irmã. Odete, surpreendentemente, começou a demonstrar sinais de arrependimento. A descoberta de que Svetlana, a mãe biológica das gêmeas, havia abandonado Odete por razões financeiras, trouxe à tona um drama familiar ainda maior. Elisa confrontou Svetlana,
exigindo respostas e questionando como uma mãe poderia escolher entre os próprios filhos. Svetlana, embora relutante, admitiu seus erros, mas as cicatrizes emocionais deixadas pelo abandono eram profundas. A dor de ser rejeitada moldara Odete, enquanto Elisa carregava a culpa por ser a escolhida. Com o passar do tempo, Odete buscou se reabilitar, ajudada por Elisa, que acreditava na possibilidade de redenção. Embora Gregório permanecesse cauteloso, a resiliência da família foi fundamental para superar os traumas e reconstruir os laços rompidos. Nádia, com sua percepção aguçada e coragem, foi essencial para salvar sua mãe e revelar a verdade, demonstrando que o amor familiar pode superar os maiores desafios. Apesar de tudo, as feridas do passado continuavam presentes, e Elisa sabia que seria necessário tempo e esforço para lidar com as consequências. Enquanto Elisa recuperava as forças no hospital, as memórias dolorosas do ataque começaram a emergir em sua mente. Ela se lembrava de ter sido abordada por Odete, que, inicialmente, se apresentou como uma conhecida da família. A impostora parecia saber detalhes sobre sua vida, o que a intrigou e a fez baixar a guarda. No entanto, a conversa logo tomou um rumo sombrio. "Você não sabe quem eu sou, não é mesmo?" Odete questionou, a voz carregada de ressentimento. Elisa, confusa, balançou a cabeça tentando entender. Foi então que Odete revelou que eram irmãs gêmeas. Antes que Elisa pudesse processar a informação, foi surpreendida por um golpe pelas costas. Tudo o que conseguiu lembrar depois disso foi a dor e a escuridão. Ao ouvir a história de Elisa, Gregório foi tomado pela indignação. Para ele, não havia desculpa para o que Odete havia feito. Ele estava decidido a proteger sua família a qualquer custo. "Essa mulher nunca vai se aproximar de vocês novamente", afirmou com firmeza. Porém, Elisa não compartilhava da mesma postura. Em seu coração havia uma mistura de tristeza e compaixão por Odete. Apesar de tudo, ela não conseguia ignorar o sofrimento que a irmã havia vivido. Enquanto isso, Odete permanecia sob custódia, enfrentando um intenso interrogatório. Inicialmente resistente, ela acabou confessando seus crimes, movida por uma necessidade de expor sua dor. "Eu só queria ter uma vida como a dela", admitiu, com lágrimas nos olhos. "Nunca quis machucar ninguém, mas o ódio tomou conta de mim. Eu não sabia mais como lidar com isso." Os investigadores começaram a reunir as peças do quebra-cabeça. Descobriram que Svetlana, a mãe biológica das gêmeas, havia enfrentado dificuldades extremas na época do nascimento das filhas. Sem apoio financeiro ou emocional, tomou a decisão de entregar uma das meninas para a adoção, acreditando que assim ao menos uma delas teria uma chance de sobreviver. No entanto, essa escolha devastadora desencadeou um ciclo de dor que afetaria todas as partes envolvidas. A revelação desse passado trouxe à tona um misto de emoções para todos os envolvidos. Elisa, ainda abalada, decidiu confrontar sua mãe sobre o passado. "Como pôde me criar sabendo que tinha abandonado minha irmã?" perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Svetlana tentou justificar sua decisão, alegando que havia feito o melhor que podia em uma situação impossível. "Eu não tinha escolha, Elisa. Eu estava sozinha, sem recursos. Não foi uma decisão fácil, mas achei que era o certo a fazer." Apesar das explicações, a relação entre mãe e filha ficou profundamente abalada. Elisa não conseguia perdoar completamente, mas também sabia que o passado não poderia ser mudado. A primeira tentativa de contato entre as irmãs foi tensa. Odete, carregando anos de ressentimento, inicialmente rejeitou a aproximação de Elisa. "Você acha que algumas palavras bonitas vão consertar tudo? Não vai, Elisa. Eu vivi um inferno enquanto você tinha tudo o que eu nunca poderia sonhar", disse, com amargura. Mas Elisa não desistiu. "Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso estar aqui por você agora. Só depende de você aceitar." Pouco a pouco, Odete começou a abrir espaço para a reconciliação, mesmo que o processo fosse lento. Na prisão, Odete recebeu visitas regulares de Elisa, que trazia notícias da família e conversava sobre possibilidades para o futuro. Apesar de desconfiado, Gregório reconheceu a importância desse processo para sua esposa
e decidiu apoiá-la. "Se isso te faz bem, eu estarei ao seu lado", disse ele, embora ainda mantivesse um pé atrás em relação a Odete. Para Elisa, era um alívio ter o apoio do marido, que compreendia a complexidade emocional daquela situação e não a impedia de tentar ajudar sua irmã. Enquanto Odete trabalhava para se reabilitar, Nádia também tentava entender os acontecimentos. "Mamãe, por que aquela mulher queria ser você?", perguntou a menina com a ingenuidade de uma criança. Elisa, com paciência, explicou. "Ela passou por coisas muito difíceis na vida e fez escolhas erradas, mas, agora, ela está tentando mudar." Apesar da simplicidade da explicação, Nádia começou a perceber as nuances da situação, entendendo que o mundo adulto era muito mais complicado do que imaginava. Os anos seguintes trouxeram desafios e transformações para todos. Odete, após cumprir sua pena, teve a chance de reconstruir sua vida. Elisa e Gregório, por sua vez, se dedicaram a fortalecer sua relação e priorizar o tempo em família. Nádia cresceu entendendo que, mesmo em meio às adversidades, o amor e o perdão têm o poder de transformar. Apesar disso, as memórias do passado nunca desapareceram completamente. Elisa sabia que as marcas emocionais daquele período permaneceriam com todos. Odete eventualmente encontrou um propósito, dedicando-se a ajudar outras mulheres em situações vulneráveis. Embora as cicatrizes do passado nunca desaparecessem completamente, ela aprendeu a viver com elas, encontrando redenção em suas ações. A conexão entre Elisa e Odete nunca se tornou completamente livre de tensão, mas havia uma aceitação mútua. "Eu nunca poderei apagar o que fiz, mas posso tentar ser alguém melhor", disse Odete em uma das últimas conversas que teve com Elisa antes de se mudar para outra cidade. Elisa respeitou a decisão da irmã, ainda que sentisse tristeza pela distância. Nos anos seguintes, a vida de Elisa e sua família começou a retomar um ritmo de normalidade, ainda que marcada pelas lições profundas do ocorrido. Nádia crescia rapidamente, trazendo uma alegria renovada à casa. Gregório, agora mais presente, havia reorganizado sua agenda de trabalho para passar mais tempo com a esposa e a filha. Para ele, nada era mais importante do que a segurança e a felicidade de sua família. No entanto, o impacto dos acontecimentos ainda pairava sobre todos, especialmente sobre Elisa. Apesar do esforço para reconstruir a harmonia em sua vida, Elisa frequentemente se pegava pensando em Odete. Em uma noite, enquanto conversava com Gregório, ela confessou seus sentimentos. "Eu me pergunto se estamos realmente fazendo o suficiente por ela. Não consigo evitar pensar que, se tivesse sabido da existência dela antes, tudo isso poderia ter sido diferente." Gregório respirou fundo antes de responder. "Você fez mais do que qualquer pessoa poderia esperar, Elisa. Você a visitou, a apoiou enquanto ela estava na prisão. Agora ela precisa trilhar seu próprio caminho. Não podemos carregar toda a culpa pelo que aconteceu." Durante as visitas à prisão, Elisa havia incentivado Odete a buscar ajuda psicológica para lidar com o passado. Embora relutante no início, Odete aceitou a sugestão. O processo de terapia foi fundamental para que ela pudesse começar a entender suas próprias motivações e a reconstruir sua autoestima. Depois de cumprir sua pena, Odete decidiu recomeçar em outra cidade, longe das lembranças que a atormentavam. Elisa, apesar de triste com a distância, respeitou a escolha da irmã. Elas mantiveram contato por cartas e ocasionalmente por telefone. Em suas cartas, Odete demonstrava um progresso emocional significativo. "Eu sinto que pela primeira vez estou fazendo algo que realmente importa", escreveu ela em uma das correspondências para Elisa. Enquanto isso, Nádia crescia curiosa e cheia de perguntas sobre a complexa história de sua família. Com o tempo, Elisa encontrou maneiras de explicar os acontecimentos de forma que a filha pudesse compreender. "Todos nós erramos, meu amor. Mas o que importa é o que fazemos para consertar esses erros. Sua tia Odete tomou decisões ruins, mas agora ela está tentando ser uma pessoa melhor." Para Nádia, Odete era uma figura distante, quase mítica, mas, em uma viagem inesperada, isso mudou.
Quando Elisa e Gregório decidiram visitar a cidade onde Odete estava reconstruindo sua vida, levaram Nádia junto. A menina finalmente teve a chance de conhecer a tia. O encontro foi cheio de emoção, especialmente para Odete, que nunca imaginou que seria aceita pela sobrinha. "Você é a irmã da minha mãe?" perguntou Nádia, curiosa. "É verdade que você queria ser ela?" Odete ficou momentaneamente sem palavras, mas respondeu com honestidade. "Sim, é verdade, mas eu estava errada. Hoje quero ser apenas eu mesma." A sinceridade de Odete abriu caminho para um momento de conexão genuína entre ela e Nádia. Para Elisa, ver sua filha conversando com Odete foi um alívio e uma confirmação de que havia tomado as decisões certas ao oferecer perdão e apoio. Gregório, embora ainda cauteloso, também começou a mudar sua percepção sobre Odete. Ele a observava interagir com Nádia e Elisa, percebendo que havia uma transformação real na maneira como ela se comportava. Durante o jantar que compartilharam naquela visita, ele tomou coragem para dizer: "Eu sei que demorei para aceitar sua presença em nossas vidas, mas vejo que você está se esforçando e isso significa muito." Odete, emocionada, agradeceu as palavras de Gregório. "Eu sei que meu passado sempre estará aqui, mas quero que vocês saibam que eu valorizo a oportunidade de fazer parte disso, mesmo que pequena." Conforme o tempo passou, as visitas se tornaram mais frequentes. Odete nunca se mudou para perto da família, mas a distância geográfica não impediu que os laços continuassem a crescer. Svetlana, a mãe biológica das gêmeas, tentou se aproximar de Odete, mas a relação permaneceu fria. Para Odete, o abandono era uma ferida que nunca poderia ser completamente cicatrizada, mas isso não a impediu de seguir em frente. Anos depois, em um momento de reflexão, Elisa escreveu em seu diário: "O que começou como uma tragédia tornou-se uma lição sobre amor, perdão e resiliência. Todos carregamos nossas cicatrizes, mas é o que escolhemos fazer com elas que define quem somos." Essa reflexão se tornou uma espécie de guia para a vida de Elisa, que ao lado de Gregório e Nádia, continuava a buscar harmonia e crescimento, mesmo após tantas adversidades. Nádia, por sua vez, levou consigo as lições de coragem e empatia que aquele período difícil havia lhe ensinado. No final, o que parecia ser uma história de destruição se transformou em uma lição sobre o poder do perdão e da mudança. Odete encontrou um propósito. Elisa e Gregório fortaleceram seus laços, e Nádia cresceu em um lar mais unido e consciente. Embora as cicatrizes do passado permanecessem, elas se tornaram um lembrete de que é possível transformar dor em força e que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor pode prevalecer. O que você faria se estivesse no lugar de Elisa? Acredita que o perdão realmente pode transformar as pessoas? Até onde você iria para reconstruir laços familiares tão profundamente feridos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.